Olá, graça e paz a todos, que Deus vos abençoe rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, Pastor Cícero. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos para a segunda parte da ministração que está no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Na primeira parte dessa mensagem, nós ministramos do versículo 22 ao versículo 24, aonde nós vimos que Jesus Cristo pediu para os discípulos entrarem no barco, enquanto ele despedia as multidões, e logo em seguida ele foi ao monte orar. Mas no versículo 24, a Bíblia diz que, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na primeira parte dessa ministração a gente falava da importância de termos Jesus Cristo sempre conosco, em todos os momentos, pois nós não sabemos a hora que a tempestade vai se levantar. Jesus estando conosco, Ele estará ali para nos abençoar, para nos dar vitória, para nos proteger no nome de Jesus. Se você não acompanhou a primeira parte dessa ministração, volte aí e você vai estar assistindo a primeira parte, porque agora nós iremos para a segunda parte, que está a partir do versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. No início nós vamos ver e meditar um pouco no medo dos discípulos, aonde diz aqui o versículo 26: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Isso às vezes acontece conosco, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos que fogem do nosso controle. A gente às vezes fica tão desesperados, angustiados, que às vezes a gente não consegue enxergar o agir de Deus, às vezes a gente não consegue enxergar a providência de Deus, às vezes nós não conseguimos ver a palavra de Deus como solução, a palavra de Deus como uma transformação para nossas vidas. Às vezes a gente está tão cego, tão angustiados e amargurados, temerosos, que talvez você que está acompanhando essa mensagem se encontra assim, que nem os discípulos, temendo diante da situação, temendo diante dos problemas, temendo diante das dificuldades, e não está conseguindo enxergar o poder de Deus, não está conseguindo enxergar o agir de Deus, não está conseguindo ver o que Deus pode e o que Deus vai fazer na sua vida. Por que isso acontece, pastor? Porque, meus amados irmãos, aonde há o medo, há ausência de fé. E os discípulos estavam assim, aterrados, com medo, sem saber o que fazer, desesperados, angustiados. E quando vem o desespero, quando vem a angústia, a fé se afasta. E quando a fé se afasta, a gente não consegue enxergar a solução para os nossos problemas. Nós não conseguimos enxergar o poder de Deus, o agir de Deus. Nós não conseguimos, às vezes até a gente
lê a Bíblia. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que ela até lê a Bíblia, vê tudo que Jesus já fez, tudo que Jesus já realizou, os milagres feitos por Jesus Cristo, mas mesmo assim ela não consegue enxergar a solução para o problema dela, por causa do desespero, da angústia. Por isso nós temos que manter sempre o foco na palavra de Deus, manter sempre o foco firmado em Deus, porque se a gente for olhar, quando Pedro fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus Cristo, ele estava andando sobre as águas. E entenda, quando Pedro começou a andar sobre as águas, a tempestade já estava ali. Já as ondas, o vento forte já estavam ali. Mas quando Pedro estava focado em Jesus Cristo, é como se o mar estivesse calmo, estivesse tranquilo, estivesse em paz. Porque é assim que acontece com uma pessoa que está com os olhos dela focado, firmado em Jesus Cristo. Ela pode estar passando pelo pior momento da vida dela, ela pode estar passando pela situação mais difícil da vida dela, mas quando ela está olhando para Jesus Cristo, ela consegue passar por aquele problema, ela consegue enfrentar aquela tempestade. Assim como Pedro, ele enfrentou a tempestade, ele andou sobre as águas, e como eu falei agora há pouco, eu repito, as ondas já estavam ali, o vento forte já estava ali, mas não impediu de Pedro andar sobre as águas. É certo e é fato que ele afundou, mas ele afundou quando ele deixou de olhar para Jesus Cristo, quando ele tirou os olhos de Cristo para olhar para o problema, para olhar para a força do vento, para olhar para a altura das ondas. E assim tem acontecido com muitas pessoas que entram em desespero, que começam a afundar, que começam a ver o casamento ser destruído, a família sendo destruída, a empresa sendo destruída. Por quê? Porque deixou de olhar para Jesus Cristo, para olhar para os problemas, para olhar para as lutas. E assim como eu falei na primeira parte dessa mensagem, servindo ou não a Deus, irão existir lutas. Os problemas vão aparecer, as dificuldades vão aparecer. Agora existe esse diferencial. Eu estou olhando para Jesus Cristo, eu estou olhando para a palavra de Deus. A minha fé está em Cristo, a minha confiança está em Cristo. Meu irmão, eu vou andar sobre as águas, eu vou passar por esse problema, eu vou enfrentar essa luta, eu vou passar por essa dificuldade e vou vencer. Por quê? Porque ao olhar para Jesus Cristo, me traz aquela certeza, aquela convicção de que eu vou alcançar o meu milagre, de que esse problema ele é pequeno diante de Jesus Cristo. E é essa que tem que ser a nossa visão, porque por maior que possa ser o problema que você está passando, a luta que você está enfrentando, esse problema não é maior do que Deus, não pode mais do que Deus, não é mais poderoso do que Deus. Deus pode mais. Por isso, meu amado, minha amada, deixe de olhar para o problema, pare de olhar para a dificuldade, pare de olhar para a situação difícil que você está passando e olhe para Jesus Cristo, que nos garante que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores, de que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, os discípulos ficaram temerosos porque não estavam crendo que ali era Jesus Cristo. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus Cristo. Teve medo e ele começou a afundar. E é isso que acontece com muita gente. O medo nos faz desistir, o medo nos faz afundar, o medo nos traz o desânimo. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Permaneça com os teus olhos firmados em Jesus Cristo. Eu não sei a luta, o problema que você possa estar enfrentando, a dificuldade que você pode estar enfrentando, mas de uma coisa eu sei: Jesus Cristo pode mudar essa situação. Jesus Cristo pode te dar vitória. Jesus Cristo pode mudar a tua história. Só não tira os teus olhos dele. Permaneça com os teus olhos firmados em Jesus Cristo, que você vai passar por cima desse problema. Você vai passar por cima dessa situação difícil e a sua vitória virá no nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, grato por essa palavra, grato por esse entendimento. Muito obrigado, meu Deus. Neste momento eu venho apresentar a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, que talvez está afundando com medo por causa do problema, da luta, da dificuldade, da situação difícil que ela está enfrentando. Mas hoje, através dessa palavra, nós aprendemos que quando eu estou olhando para Jesus Cristo, todo problema se torna pequeno, porque o nosso Deus é grande, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso. Hoje nós aprendemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa força. É em Ti que nós estamos confiados. E assim, meu Deus, eu te peço, abençoe a vida dessa mulher, abençoe o casamento, abençoe essas famílias, abençoe a vida financeira, cura os que estão doentes, dê vitória, muda a história dessas pessoas, meu Pai, restaura tudo aquilo que está destruído e que a partir de hoje, os nossos olhos estejam sempre firmados e focados no Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, glória a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa mensagem, curta, deixa aí o seu joinha, compartilhe essa mensagem, acione o sininho para você receber sempre as notificações quando nós postarmos mais mensagens, tá bom? E olha, essa mensagem não termina aqui não, nós vamos para a terceira parte dela. Fica ligadinho que Deus tem muito mais para falar com você, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.